Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa. A nossa convidada no estúdio de hoje é a doutora Ângela Romiti. Doutora Ângela, que é advogada, consultora jurídica, é professora de graduação em Direito, é professora convidada de alguns cursos de pós-graduação aqui em Santos e também em São Paulo. E a doutora Ângela está desenvolvendo a sua tese de mestrado num tema que é polêmico já há mais de um século, que são os terrenos de marinha, né, aqui da orla, que geram taxa de ocupação, que geram laudêmio, que geram uma polêmica gigantesca, né? E, aliás, essa escolha da tese te credenciou para ganhar a bolsa, não é? Gratuita pelo CNPq, não foi isso? Exatamente. A escolha desse tema foi porque eu sou uma apaixonada pela minha cidade, como não poderia deixar de ser, e é um tema bastante polêmico e eu comecei, o meu pai é apaixonado pelo tema. Dr. Mário Romiti. Exatamente. Eu comecei mas pai, quando comecei a estudar o direito, mas pai, o que é a pré-amar? E isso foi sempre uma pauta de minha curiosidade. E quando eu decidi fazer o mestrado na PUC, eu optei por um tema que eu pudesse, de alguma forma, contribuir para a minha cidade. E que me oportunizou, inclusive, a bolsa aí do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Que é o CNPq. A doutora Ângela também é pesquisadora do CNPq, não é? E se eu ficar aqui enumerando as ocupações dela, a gente termina o bloco e não fala sobre laudêmio, que é um tema que interessa muito a quem mora na orla da praia, não é? Mas toda a população comenta a respeito do laudêmio. Existem até algumas afirmações folclóricas, né? Primeiro, que os terrenos de marinha são da Marinha, né? Da Força Militar Marinha, e são de pré-mar, da beira do mar, não é isso? Exatamente. O termo marinha, na verdade, ele advém de mar. Ele é um terreno de propriedade da União em que nós temos um contrato, que é o aforamento. Sim. Esse contrato de aforamento, o enfiteusi, é ele que dá o nascimento a esse laudêmio. Não é imposto, a natureza não é tributária, ela nada mais é do que uma indenização para o senhorio direto que não consolidou o domínio útil do bem. Deixa eu traduzir para o público telespectador, a doutora Ângela me corrija se eu estiver errado. O senhorio direto é o governo federal, não é? Perfeitamente. Porque, na verdade, quem determina os terrenos que são de propriedade da União. E aí existe uma determinação de 1831, não é isso? Que determina que dessa linha pré-amar, que seja ali, aquela linha onde termina, a linha média onde termina, não é, a maré, até 33 metros adiante, seria toda essa costa de propriedade da União, né? Só que não tem base dessa medição em 1831, né? Aí começa já a dúvida. Começa a grande polêmica do Instituto. Na verdade, os terrenos de marinha, eles sempre figuraram na lei orçamentária, porque ele é na verdade, uma importante fonte de renda. Ele, em tese, teria iniciado como um parâmetro de defesa, então a União resguardava uma faixa para a defesa de suas terras, na época Portugal, colônia, o reino português. Posteriormente, viu-se que ele se sobrepôs, essa função de defesa, de trapiche, de embarque e desembarque das mercadorias, se sobrepuseram à questão arrecadatória. Então, utilizou-se o parâmetro do pré-amar de 1831. Portanto, terrenos de marinha nada mais são do que 33 metros a partir da linha média do pré-amar do ano de 1831. Não há a SPU, Secretaria do Patrimônio da União, não tem um mapa em que ela tem a linha da pré-amar do ano de 1831. Portanto, é uma linha praticamente, se não impossível, de difícil determinação. Portanto, qual a decorrência disso? Nenhum mais dos proprietários dos imóveis na orla marítima, em tese, deveriam arcar com o laudêmio, taxa de ocupação. Outra questão colocada, que é interessante, a SPU ela sempre cobra laudêmio daqueles que transferem a ocupação. Porque a gente só fala em laudêmio quando eu tenho na matrícula do imóvel ou então na Secretaria de Patrimônio da União o aforamento constituído, ou seja, o contrato enfitêutico delimitado. Sem isso, eu tenho ocupação. Taxa de ocupação. E as pessoas pagam a taxa de ocupação. E essa taxa de ocupação é recolhida com que periodicidade? Anual. Anual também. Anual. O que ocorre é o seguinte, alguns a gente já tem aí jurisprudência pacífica, no sentido de que a taxa de ocupação, a transferência da ocupação, ou seja, não há o aforamento, não é devido o laudêmio.
E a Secretaria de Patrimônio da União cobra correntemente isso. Então, o público em geral tem que saber que aqueles que não têm constituído o seu aforamento, eles não têm o dever de pagar. Tudo isso, obviamente, é feito mediante a ação judicial, mas o ganho de causa é praticamente certo, porque a gente já tem entendimento pacífico. Praticamente garantido, né? Existem ONGs fundadas, né, de pessoas que moram em Oliveira. Porque muitas pessoas aqui na Baixada Santista também imaginam que isso é uma exclusividade que da região, e não é. Na verdade, no Brasil inteiro existe, toda a costa, e eu ainda brasileira. Posso falar mais. Rios navegáveis, né? Rios navegáveis, na verdade, afora as marés, em todo local que tiver influência das marés, eu falo em termos de marinha, quando eu tiver o rio navegável. Inclusive, a Secretaria de Patrimônio da União andou utilizando outros parâmetros, a linha do Jundu, que é a linha de vegetação, alegando que ali inicia a linha do pré-mar, né? Perfeitamente. O que ocorre é o seguinte, essa dificuldade enorme que nós temos na delimitação em achar qual é a linha média do pré-mar do ano de 1831, é verdade. É um critério, se não de difícil aplicação, se não impossível, de difícil aplicação. Então ela se utiliza, obviamente, por baixo dos panos, de critérios outros. Dentre eles, a denominada linha de Jundu. A linha de Jundu é uma pequena vegetação que surge quando termina o sistema praial. É aquele matinho que nós vemos na praia, quando termina do bater incessante das ondas, eles se utilizam daquele marco para medir os 33 metros para a parte da terra. Alegando que se ali é uma vegetação terrestre, não chega então a maré, né? Essa seria a alegação. Ela é o ponto máximo que a maré bateria. Mas, se eu pegar a linha da pré-mar, se eu pegar, na verdade, a linha de Jundu, o máximo que eu posso chegar, senhores, se eu estou pegando a linha de Jundu de hoje, o máximo que eu posso chegar é a linha da pré-mar média dos dias atuais, jamais de 1831. Nós temos critérios hoje, o Obed Lima, ele é um professor que ele fez seus estudos de doutorado nesse sentido. E esse estudo está disponível na internet para quem interessar, em que ele faz essa delimitação. Então, os moradores da praia, eles podem buscar o reconhecimento disso. Tem alguns estudos que adiantam essa jurisprudência e que o cidadão, então, já poderia deixar de pagar desde já, porque não existe depois uma cobrança do atrasado. Isso é fato também? Seria uma atitude aconselhável? Não. Não seria uma atitude aconselhável, primeiramente porque você pode sofrer uma ação de execução da União e isso pode, eventualmente, lhe custar muito caro. Então, o ideal é sempre você ingressar anteriormente com essa ação para reconhecimento. E um outro fato, essa questão dos laudêmios atrasados, eu nessa minha grande pesquisa aí que eu fiz para os terrenos de Marinha, eu encontrei uma carta régia aí, do ano de 1700, salvo engano, em que o rei de Portugal colocava que o laudêmio é obrigação pessoal. E o que significa isso? Ele não é uma obrigação real. Ou seja, aquele morador que está alienando o imóvel ou aquele adquirente, ele não tem que pagar os laudêmios passados e atrasados. Porque sendo uma obrigação pessoal, ela fica para cada um dos indivíduos. Ela não acompanha a coisa, ela não é propter rei. Não é no imóvel, é com a pessoa que ocupa o imóvel, o ocupante. Essa é a grande defesa que nós temos em eventual execução aí nesse sentido. Essa tese da mestranda Ângela Romiti, ela tem certamente está destinada a ser um objeto de pesquisa futuro, né, uma bibliografia sobre o assunto. Você fez uma pesquisa profunda, inclusive incluindo ilustrações de Benedito Calixto. Calixto, eu, como da terra, incluí algumas pontualmente para ilustrar o que é a linha de Jundu, ou o vai e vem das marés. Quando eu falo na pré-mar, da influência das marés, eu coloco pontualmente alguns quadros do Benedito Calixto, porque me parece que torna poético e traz cores à teoria. Traz uma ilustração melhor, né? Existe no direito civil outras legislações, outras
recentemente, até poucos anos atrás, nós tínhamos aí penalidade no Código Penal, né? Penalidade criminal por adultério, né? Isso já mudou. Então, existem ainda algumas coisas muito antigas, porque você falou, nosso direito contemporâneo é baseado no direito romano ainda, não é? Existem algumas... Você teria outros temas para abordar, por exemplo? Certamente, principalmente quando a gente fala na área de propriedade, direito das coisas. Essa é a área do direito mais mais permanente, mais hermética, mais fechada. É uma área que se mantém igual desde o direito romano até os dias naturais, com poucas alterações. Mas com a questão do adultério, o interessante aqui é notar que, embora o adultério não seja mais crime, nós ainda temos como dever conjugal a fidelidade. Ou seja, a violação desse dever conjugal de fidelidade gera indenização. Pode gerar ou seja, indenização. Responsabilidade civil. Não é crime, mas há uma indenização. Sim, há possibilidade de indenização. Olha só como o direito é uma matéria muito rica, não é? E que é sempre muito subjetiva também. A cada advogado tem a sua leitura sobre determinadas legislações e isso é que torna o direito uma área encantadora. E parabéns à doutora Ângela Romit pela homenagem que faz à cidade, pelo trabalho perfeito de pesquisa que realizou, pela homenagem que faz ao próprio pai também, né, que deve estar muito orgulhoso. E ela deve estar defendendo esse mestrado agora dia 19 de setembro. Do 9 às 9 horas eu vou fazer que tem uma banca extremamente criteriosa, né? Sim, Arruda Alvim, Eduardo Arruda Alvim e o professor Gilberto Brusco. E a gente tem aí grandes nomes, o professor José Manuel de Arruda Alvim, ele é hoje, dos sobreviventes, ele é um dos maiores nomes do direito. Se tem alguém perto de saber tudo, é ele. O meu orientador é o Eduardo Arruda Alvim, é filho dele também, está aí na equivalência do pai. E o doutor Gilberto Brusco, que vem até aqui há pouco fazer palestra, dá aulas aqui em Santos, também é doutor pela PUC, e ele é coordenador da Faculdade de Direito da Damaso de Jesus, em São Paulo. E essa tese estará em domínio público, porque como eu sou pesquisadora do governo, ele na internet vai estar postado em domínio público e todos aí terão acesso, poderão ter uma leitura um pouco mais pormenorizada do tema. Olha aí que boa notícia para os advogados de Santos e também para aqueles que são ocupantes, não é, da orla da praia. Aqui também de outras regiões, a Zona Noroeste também tem, né, algumas áreas determinadas como pré-mar, enfim. Nosso programa vai fazer um intervalo bem rapidinho, mas nós voltamos, não sai daí.